como eu estou superando o luto pela despedida, né, pela partida da minha cachorrinha, que aconteceu no dia 31 de maio, hoje é dia 5 de junho, então não faz uma semana ainda. Como que eu tô fazendo para ter força? Porque não é uma dor, é um vazio que a gente sente, né? Porque a gente está acostumado com aquela dor, de final de relacionamento, por exemplo, de término de namoro, que dói, que esmaga o peito. É uma dor muito diferente, na verdade, é esse sentimento de vazio, é um buraco que fica e que nada preenche. Parece que chega a ecoar. Mas como que eu estou tendo força? Como que eu estou seguindo adiante? E eu resolvi gravar esse vídeo justamente porque eu sei de casos, né, presenciei de pessoas próximas, também de clientes, né, que relataram, de passarem muitos dias, de ficar na deprê mesmo, de pessoas que estão há 1, 2, 3 meses e não conseguiram superar o luto. Antes de mais nada, a gente tem que deixar claro aqui que superar o luto não é esquecer daquele ente querido, daquele nosso pet. Muitas pessoas nem querem sair do luto porque pensam que se elas conseguirem superar esse momento, é como se elas estivessem esquecendo daquele ente, é como se elas estivessem traindo a memória. Não é isso, gente. Superar o luto é dar um novo significado para a dor. É processar a dor e ressignificá-la. A gente nunca vai esquecer. Então, o primeiro passo que eu dei para conseguir sair desse sofrimento, não que a gente saia por completo, né? Mas a gente conseguir seguir em frente, foi justamente a questão do significado. Porque eu vou te contar aqui brevemente o que aconteceu. Eu já tinha certeza que a Janezinha, né? Janis Joplin, o nome da minha cachorrinha, não iria para o Rio de Janeiro comigo. Aconteceu uma transição na minha vida, um movimento na minha vida e do meu noivo, no qual ele recebeu uma proposta para sair de Brasília para o Rio de Janeiro. E nesse meio tempo, de ajeitar as coisas e ir para o Rio, a minha cachorrinha começou a ficar doente. Ela já estava bem idosa, mas ela começou a entrar num processo de adoecimento. E foram, assim, 3 meses, nossa, muito sofridos, né? Penosos. Não só para mim, mas principalmente para ela, né? Que a gente faz o sacrifício. O que mais dói não é o sacrifício em si, né? Porque a gente sacrifica por quem a gente ama, é ver o outro sofrer. E numa dessas eu tava me arrumando ali na frente do espelho, esse que tá aqui atrás, e eu escutei algo, né? Eu já vinha conversando com São Francisco há muito tempo, porque eu sou devota de São Francisco de Assis, e eu escutei uma voz que me dizia assim: Janes não vai pro Rio de Janeiro com vocês, porque é um novo ciclo. Ela não quer estar lá te prendendo, é para te libertar. E por que ela pensaria isso? Por que São Francisco decidiria isso? Porque eu fiquei com dedicação exclusiva a ela, né? Eu, há 2 anos praticamente, que eu venho cuidando mais dela do que propriamente da minha carreira. Eu abdiquei de crescer profissionalmente por conta dela, porque em Brasília era só eu que poderia estar assessorando ela, né? Minha família toda em Porto Alegre, meu noivo trabalhando, e eu não podia, né, demandar para pessoas que não são essas, né, os familiares mais próximos, a responsabilidade que não vinha sendo pouca, né? Ela já vinha nesse processo de envelhecimento, então começou a me demandar mais. E agora, nesses últimos meses, eu parei total com a carreira. E eu entendi que era um novo ciclo, que era para eu investir agora numa nova fase da minha vida que tinha a ver com isso. E dentro dessa, né, dessa nova fase, tem novas perspectivas. Então, assim, quando eu fiquei muito triste com a partida ali, os dias que eu tava realmente muito mal, segunda-feira foi o pior, e aí terça, eu tava meditando, e aí eu pensei, depois da meditação, eu pensei, mas olha só, se tinha um propósito na partida dela agora, se eu ficar muito triste, deprimida, sem, né, tocar minha vida pra frente, porque segunda-feira foi um dia que eu acordei e eu tava com todo o tempo do mundo. Tempo para voltar pra academia, tempo para me dedicar ao trabalho de novo, né? Eu tinha todo o tempo disponível. Só que o ponto central da minha rotina era ela, então eu fiquei muito perdida. E aí na terça eu pensei isso. Eu pensei, mas se ela quis assim, São Francisco quis assim, né? Se Deus, né, tinha esses planos para mim, se eu não aproveitar agora o tempo, porque se o objetivo dela era justamente me dar tempo para poder começar um novo ciclo, se eu não aproveitá-lo, de nada valeu a partida dela, né? Eu tô anulando, eu tô tirando o sentido que ela
deu para o propósito e que, né, esse nosso mundo espiritual também tinha ali por trás. Então, é olhar para um significado, porque toda dor, ela tem um significado também, a gente pode extrair um sentido dela. E dentro da psicologia positiva, um dos pilares que nós trabalhamos é o propósito, é o significado. Claro que também a gente trabalha junto com a esperança, porque óbvio que a gente só vai ter certeza do mundo, né, lá quando a gente morrer. A gente pode ter 99,9. E isso é a esperança. Os nossos 99,9 é a esperança de que a gente vai encontrar aquele ser que a gente ama e que a gente quer que ele esteja bem, né? E como que a gente faz para aquele ser que desencarnou, né, que aqui era só material, então para aquele espírito ter paz, para aquele espírito estar bem, né, no lado de Deus, ou se tiver a transição para o reino de Deus, como é que a gente faz para ajudá-lo? É estando bem também. Então, a esperança é uma emoção positiva e também é uma força de caráter que a gente trabalha na psicologia positiva que traz sentido para a vida, que faz com que a gente acorde todos os dias para fazer o que precisa ser feito ou para fazer algo novo. É para estabelecer novas metas agora, uma nova rotina. E junto, então, do significado, aí a gente volta lá para os pilares da psicologia positiva. O que eu pensei? Se o sentido desse até breve, dessa partida dela, se a gente precisou se separar nesse momento, porque era para eu investir mais em mim, voltar a cuidar de mim e olhar para minha carreira, então o que eu tenho que fazer com esse sentido? Me engajar. Engajamento traz produtividade, e é o que eu estou fazendo aqui. Mesmo diante do falecimento dela, que foi no sábado, né, alguém poderia pensar: ai, mas que rápido que ela já tá conseguindo gravar vídeo, né? Que rápido que ela tá indo pra academia. Só que, gente, nós precisamos olhar para frente. Quem vai tá indo para um outro plano, a gente ainda tá nesse. E se eu te digo que ela tinha o sentido de me libertar, né, para eu começar a me engajar, como é que eu não vou me engajar? Qual é a forma de gratidão? Olha aí, vamos usar mais uma força de caráter aqui, né? Mais um valor, uma virtude. Como é que eu não vou fazer o necessário para agradecer, né? Para retribuir? Porque gratidão não é dizer só muito obrigada. Gratidão é agir, é ação. Como é que eu ajo com gratidão? Não seria me engajando? Não seria aproveitando agora o tempo que eu tenho? Não pensa que o que eu estou falando aqui é sem sofrimento. Foi o que eu disse. Superar luto não é esquecer de quem a gente ama e que partiu. Jamais. Porque é um vazio que fica lá. E esse vazio não é preenchido. Quando a gente termina um namoro, né, um casamento até, dói, mas depois a gente conhece alguém que preenche. Nesse ponto, não. Eu tenho minha outra cachorrinha, eu tenho meus 2 gatinhos, amo eles de uma forma absurda também, me dedico a eles e sei que cada partida também vai deixar esse buraquinho ali, né? Um não substitui o outro. Quando a gente está falando de morte, não existe essa substituição, né? Então, não pense que é esquecer, que é desrespeitar aquele que partiu. Pelo contrário, se tu entender qual foi a missão, se tu entender que existe um propósito, um significado, e como tu precisa fazer para retribuir tudo o que a pessoa fez aqui contigo, todo o amor que ela te deu, tu vai achar a força necessária para conseguir seguir em frente. E entrar em movimento não é não olhar para a dor, viu? Nesse momento em que eu estou falando contigo aqui, que eu estou gravando esse vídeo, eu estou olhando para minha dor. Cada vez que eu abro o meu computador, é a foto minha com ela. Eu estou olhando para ela, eu estou sentindo esse vazio, eu estou trabalhando a dor em mim. Só que eu estou ressignificando ela. Claro que o processo, né, é subjetivo, umas pessoas, de repente, vão demorar um pouco mais do que outras. Mas isso que eu estou trazendo aqui para ti é uma forma de viver esse processo, mesmo que o teu vá demorar um pouco mais. Não tem problema. Agora, tente ir encontrando esses significados,
Vai buscando o teu engajamento de novo na vida, vai buscando as emoções positivas, atividades que te trazem a gratidão, né, que te trazem a inspiração. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou me inspirando nela. O que eu estou gravando aqui para vocês é falando dela. Ou seja, inspiração é uma emoção positiva, que está me trazendo o engajamento, que está me trazendo a emoção positiva, que é outro pilar que nós trabalhamos na psicologia positiva, né, o que eu acabei de falar, o engajamento, né, que é o outro caminho que nós trabalhamos. Então, a inspiração faz com que eu sente aqui e queira falar dela, queira me inspirar no que ela me trouxe, queira me inspirar nesse ensinamento dela, nessa missão final, que foi essa conexão com o espiritual muito forte. Esse fortalecimento mental que eu estou desenvolvendo mais, porque eu estou passando por esse período sozinha, né? Meu noivo também não está aqui, então é estar em casa sozinha, olhando para as coisinhas dela, que volta e meia eu me deparo, né? Ou hoje mesmo eu estava recolhendo uma roupinha que eu lavei dela e quando eu dobrei, eu me dei conta que eu estava passando a mão assim, fazendo carinho na roupinha. Ontem eu estava no mercado e tinha um rapaz na minha frente com um carrinho no caixa e eu olhei pro carrinho e disse, nossa, tem, porque ele estava com os lencinhos umedecidos e eu pensei, eu não peguei o lencinho da Janis. E aí eu me lembrei, não, a Janis não tá mais aqui. Ela não precisa mais do lencinho umedecido para eu limpá-la. Tudo isso traz o sofrimento. Só que a gente precisa encontrar os nossos recursos internos. Então, eu tô encontrando uma forma de acessar os meus recursos internos com a psicologia positiva, que é a abordagem que eu trabalho, que eu escolhi porque eu acredito nela. Então, eu uso ela na minha vida também. É usar tanto as nossas virtudes, para a gente conseguir ter resiliência, como usar os nossos pilares, que são trabalhados na psicologia positiva, que a gente vai conseguir galgar esse caminho, essa trajetória de superação, de fortalecimento, através das forças de caráter, né? Como eu trouxe para vocês aqui algumas, a gratidão, a espiritualidade, a outra força, a esperança, né? Então, a gente tentar encontrar leveza também na dor, vai parecer até um absurdo o que eu vou dizer aqui, mas a força do humor é uma força da transcendência. Às vezes a gente fazer piada da nossa desgraça, ela traz uma certa leveza, né? Quando eu peguei a caixinha da cremação da Janis, que ela foi cremada, e aí eu busquei, eu tirei uma foto, parece uma piada, né? Um humor sarcástico, né? Uma piada até sem graça, de repente, poderia dizer, mas eu falei, mandei uma foto e disse assim, pra minha mãe, mandei pro meu irmão. Aí eu disse, falaram que a Janis não ia pro Rio de Janeiro, mas ela vai, né? Só que ela só tá indo numa caixinha um pouco diferente do que a caixinha de transporte. A gente tem que encontrar os recursos. Pode achar até um absurdo que eu falei, mas a força do humor, inclusive, é a minha força mais alta, né? Dentro das forças de caráter, dentro das virtudes. Eu sei que para muitas pessoas ela não seria utilizada nesse momento, mas para mim, né? Ela tá ali, é uma força minha. Então, quando eu a utilizo, por ser uma força muito alta minha, né? Ela me traz resiliência. Pode ser que em ti ela seja uma força mais baixa, para ti ela não vai fazer sentido de ser usada no momento desse, mas para mim sim. Então, olha a importância da gente conhecer os recursos internos que nós carregamos, né? Conhecer as nossas forças, né? Então, perseverar, porque às vezes não dá vontade. Eu tô aqui engajada gravando esse vídeo, só que não pense que hoje eu acordei e disse, nossa, vou gravar um vídeo agora falando sobre a Jane, sobre o que aconteceu. Não, mas eu precisei olhar para a virtude da coragem, olhar para a força da perseverança, que não é uma força alta minha, só que eu precisei olhar para ela e pensar assim, eu tenho que usar. Eu preciso perseverar, porque é aí que eu vou conseguir me engajar, é aí que eu vou conseguir gravar esse vídeo, é aí que eu vou conseguir ser grata, né, e validar o propósito da partida daquele serzinho de luz, daquele anjinho que durante 16 anos esteve comigo, né, todos os dias da minha vida, do qual eu abdiquei de viagem, de dinheiro, porque o dinheiro era todo para ela nos últimos tempos, abdiquei do meu trabalho, da minha carreira, para cuidar dela. Então foi um amor que realmente transcendeu a matéria. Como é que eu faço para não ficar prendendo ela aqui? Porque o sofrimento também prende o espírito aqui. A gente precisa abrir mão, né? A gente precisa deixar de ser egoísta muitas vezes com o nosso sofrimento. Porque ficar sofrendo é manter ela aqui, é não deixá-la descansar. Tudo isso a gente precisa encontrar, né? Aqui dentro.
E aqui também, né? Porque a gente precisa sim ter autoconhecimento e autodesenvolvimento na vida para esses momentos de dificuldade, para a gente conseguir superar. Porque, como eu falei com uma amiga minha, né? Ela foi a primeira partida muito dolorosa que eu tive, mas outras virão. E como eu falei que superar não é esquecer, tanto é que aqui, isso daqui, ó, é uma urninha, tá vendo? Que eu recebi junto do crematório, lá junto da caixinha dela. O crematório, ele coloca um pouquinho de cinzas aqui dentro. E esse pingente eu tô carregando junto com a minha Nossa Senhora de Fátima aqui, porque é a maneira que eu tenho de trazer ela, né, comigo, melhor, de carregar ela comigo, né? Eu sei que ela tá lá dentro do meu coração, que ela tá na minha lembrança, só que isso aqui é uma forma simbólica, né? Nós temos símbolos, né? Nossa comunicação toda se dá por símbolos. E essa aqui é uma forma simbólica de dizer o quanto eu amo ela, né? O quanto a minha superação não é o esquecimento, não é a negligência, né? Não precisa ter culpa, porque ela vai estar sempre comigo. Meu nome é Adriana Carboneira, sou psicóloga positiva e eu espero ter conseguido trazer pelo menos um alento, por menor que seja, ao teu coração. Fica com Deus, né? Com Jesus, fica com a Nossa Senhora. Fique em paz. Encontre a tua serenidade. Grande beijo e até mais.